das vibrações, onde nós doamos, através do passe, onde nós recebemos. Então, nós vamos entrando naquela sintonia a partir de agora, onde a espiritualidade nos recebe. O trabalho dos mentores desta casa, aqueles que são invisíveis aos nossos olhos, ele é muito árduo antes de nós aqui chegarmos. Eles preparam este ambiente de uma forma calorosa, festiva e receptiva. Então, nós somos aqueles convidados, né? Então, vamos fazer jus a este convite que nos chega de forma tão amorosa. Aquele convite para o bem, para o nosso bem. Então, vamos deixar que tudo isso nos conduza para que possamos aproveitar ao máximo esta manhã de domingo. Não é? E lembrando sempre que os nossos avisos, as nossas informações estão ali no nosso quadro da varanda. Eu peço a todos aqueles que desejarem alguma informação que não esteja fixada ao quadro, que possa perguntar aos dirigentes da casa, aos trabalhadores, não é? Que tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, que nós tivermos acesso, de boa vontade, de coração, nós transmitiremos a todos, certo? Então, vamos, a partir de agora, levando o nosso pensamento e sentimento até Deus, nosso Pai. Vamos cerrando os nossos olhos, aqueles que desejarem, para que possamos manter em nossa mente a figura de Jesus, a figura daquele ser, o mais elevado para nós neste momento, um mentor espiritual, um amigo, aquele que nos traz a paz e a harmonia interior. E é através deste pensamento que nós nos ligamos a Deus, nosso Pai. Pai de infinita misericórdia, justiça, bondade, que possamos, junto a vós, assimilarmos todo o aprendizado, para que possamos encontrar o melhor caminho, o caminho da alegria, aquele que nos faz sofrer, mas de uma forma tranquila, porque nós sabemos que há momentos difíceis para todos nós. Porém, a intensidade da dor e do sofrimento, dependendo do nosso conhecimento, somos nós quem fazemos. Então, vamos procurar passar por esses momentos, não como forma de dor e sofrimento, mas sim como forma de lição, de aprendizado, para que possamos crescer e, através da experiência, encontrarmos o que há de melhor para nós. E assim, que os amigos da espiritualidade, neste momento, com o seu abraço caloroso, com o seu conforto, possa deixar com que sintamos a paz e a harmonia deste ambiente íntima. Jesus, o nosso Mestre, estejamos sempre juntos. Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que assim seja. E assim nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje, pedindo ao Mauro que faça a palestra para nós. É dando que se recebe, Mauro? Vamos ver. Mauro, seja bem-vindo. Mais uma vez. Isso é para manter longe o microfone, né? Bom dia, gente. Que bom, né? Que bom que mais um dia surgiu no céu, que o sol se despontou e com esse novo nascer do dia nós também renascemos mais uma vez. A cada nova manhã, a cada novo despertar, é uma nova oportunidade que todos nós temos de tentarmos entender um pouco mais e tentarmos colocar em prática um pouco mais tudo aquilo que
que o Mestre Jesus nos deixou de legado, deixando-nos o caminho que deveríamos seguir, deixando-nos a rota a qual temos que percorrer. E nesse caminho e nessa rota, muitas vezes nós nos deparamos com alguns obstáculos, nos deparamos com alguns penhascos e nos deparamos também com pessoas ao cruzarem o caminho. O que nós e como nós vamos enfrentar todas essas intercorrências ao longo da jornada e a maneira com a qual nós lidamos com essas intercorrências é que conseguiremos seguir adiante e observar que a cada dia, a cada momento, a cada nova oportunidade, ela é nos dada pelo Pai para o nosso engrandecimento, para o nosso progresso. E cabe a nós identificarmos, entendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que a gente consegue entender de melhor, de certo e de errado. Hoje falaremos a respeito do livro A Carta Magna da Paz, né, que é psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. E conforme minha amiga Raquel falou, né, o título da palestra dessa carta aqui é Dando que se Recebe. Então, né, muitas vezes nós damos, ao lermos essa frase, é dando que se recebe, nós temos um primeiro pensamento de que, bom, então já que eu vou receber, eu vou dar alguma coisa, porque eu quero algo em troca. Já que, não, eu vou dar para o A, porque o A não tem condições de devolver para mim, mas eu vou dar para o B, porque o B tem muito mais. Daí eu vou lá e faço. Faz parte do ser humano, de olhar, de perceber, de fazer uma rápida análise e um julgamento daquilo que está acontecendo. Muitas vezes também nós nos pegamos cobrando a ação do outro. Eu dei, agora eu fico esperando a volta. E aí? Né? Eu ajudei, agora quero que você me ajude. Cobrando uma resposta, cobrando um retorno daquilo que você fez. Faz parte também do nosso próprio desenvolvimento. E a gente percebe que no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós nos encontramos, nos colocamos nessas situações. Nós cobramos o outro por alguma coisa. Não é fácil. Não é fácil a gente parar e entender essas diferenças. Não é fácil compreender, quando Jesus esteve aqui conosco, que Ele deu sem nada cobrar. Que Ele deu sem nada esperar em troca. E tudo aquilo que Ele deu, o que Ele recebeu? O madeiro infame. Ele acabou sendo condenado e acabou sendo morto, né? E em nenhum momento Ele quis algo em troca. Ele deu porque Ele tinha o que por nós? Amor. Ele nos amava. E nos ama intensamente. Nos ama tanto, nos amou tanto naquele momento, que fez-se carne outra vez. Ele, que era um espírito da esfera crística, bem superior a nós, passou pela pior dor possível, que é um espírito etéreo, que é o espírito, de uma maneira sublime, voltar num corpo carnal, na limitação dos nossos corpos, né? De ter que andar, de ter que usar a fala, as cordas vocais para se pronunciar, de ter que ingerir alimento, de ter que respirar o ar da terra. Então esse momento mostrou o quanto que Jesus se dedicou e amou a cada um de nós. E a verdadeira imolação de Jesus foi esse ato sublime que o evangelista João, nas suas primeiras estrofes,
fala de uma forma poética muito maravilhada, da seguinte forma: e o verbo se fez carne. Que verbo que é esse que ele comenta? É o verbo amar. Né? Então, o verbo amar se fez carne em Jesus, então o amor se personificou, o amor caminhou entre nós. E ele, então, com todo este amor, com essa plenitude de amar a cada um como irmãos que somos, ele nos deixou exatamente esse legado. Quando questionado pelos doutores da lei, indagarem a ele, querendo pegá-lo num deslize qualquer, mestre, qual é o maior mandamento? Eles tinham 10. Se Jesus falasse qualquer um daqueles 10, estaria negando os outros 9. Então ele cairia em erros, nessa pegadinha, digamos assim, realizada pelos doutores da lei. Jesus, então, se esbanjando amor e sabedoria, fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Ele colocou uma vírgula. E ao próximo, como a si mesmo. Esse ao próximo como a si mesmo está resumido em todas as outras 9 colocações de Moisés. Que está lá: não matar. Então eu tenho que, se eu amo o próximo, eu não mato. Não roubar. Se eu amo o próximo, eu não roubo. Honrar pai e mãe, eu tenho que... Percebeu? Então ele resumiu os 10 mandamentos nessa colocação: amarás o teu Deus com todo o teu conhecimento, com todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Esse foi o primeiro bastião, o pilar que Jesus colocou entre nós. E, com todo o amor que ele teve e tem por nós, nos deixou um segundo pilar. Qual que é? Vocês lembram? Tem a ver com o primeiro. Não faça aos outros o que não queres que te faça. Pronto, estava edificada a igreja de Jesus. E não uma igreja de templos sagrados, de mármores, de pedras, de granitos, de paredes, de teto, de piso, mas a igreja consagrada dentro do ser humano, nos colocando a responsabilidade de nos armarmos como irmãos que somos. E entre todos aqueles que estavam em sua volta, Jesus, sabedor das coisas e de tudo, ele precisava que o seu evangelho fosse espargido para todos os cantos, para todos os lugares. E sabedor também que não ficaria conosco ad eterno fisicamente, ele precisava do quê? Não apenas de seguidores, mas de pessoas que pudessem divulgar tudo aquilo que ele estava começando a nos ensinar. Jesus, que tudo tinha, tudo sabia, não vinha derrubar nenhuma das leis, mas fazê-las cumpri-las todas. Então ele deu, né, para alguns escolhidos mais próximos dele, passou os ensinamentos muito mais próximos. E eram homens simples, eram homens ignorantes, eram homens que não tinham, né, eram até abruptos, né? Pedro era maior turrão também, a história está lá, mostra para nós, basta lermos. E ele então coloca isso claramente. Vão, divulgue o evangelho, ame-se uns aos outros, multiplique, faça. Então ele passou esse legado para aqueles 12. Mas tem Judas no meio. Judas também, gente. Judas também. Judas foi um grande homem. Judas foi um ser de extrema importância em todo o desenvolvimento. Judas foi o grande amigo de Jesus. Judas foi aquele que acompanhou ele até o final. Coube a Judas a fazer o papel mais difícil da vida, que é trair um amigo. Nós temos amigos. Como é que faz isso? Você gostaria de ser traído por um amigo seu? É complicado. Nós até temos, ao longo da história, determinadas situações, determinadas personalidades que nos colocam muito essa pessoa, né? Vamos pegar o exemplo de Adolf Hitler, né? Uma pessoa, na época de Hitler, muitos homens usavam aquele bigodinho. Charlie Chaplin, ele não usava aquilo para satirizar o Hitler, era até moda naquele momento. Hitler fez teve pessoas que batizaram os seus filhos de Hitler.
Vocês conhecem alguém chamado Judas? Né? Então, olha aqui que a história faz, né? Condena os homens. Mas também entre esses 12, havia um adolescente. Quem era? Vocês lembram? João, adolescente João, né, que no seu próprio evangelho ele narra o seguinte, que na hora que Jesus é preso no Getsêmani, né, ele coloca, e um adolescente sai nu correndo por entre os bosques, né, porque ele ficou com medo dos soldados, tal, ele estava dormindo, quando ele acordou, do jeito que ele estava, ele saiu correndo para não ser pego. Né. E também o acompanhou até o final, né, onde aquela célebre frase, né, mulher, eis aí teu filho, João, eis aí a tua mãe. Onde ele passa o legado, né, onde colocando a Maria como mãe de todos nós. E João, então, o mais novo, foi o último apóstolo a padecer, a morrer. Né? Foi preso, exilado, sofreu torturas, tudo mais, e seguiu sua jornada evolutiva. Tudo isso para contextualizar que João depois teve uma segunda reencarnação. Vocês sabem? Foi Francisco de Assis. E Francisco de Assis, então, vem na cidade de Assis, né? Francisco na cidade de Assis, que, inclusive, a sua mãe, quando o teve, ela queria colocar o nome de João. Mas o pai, um mercador de tecidos, rico, próspero, né? Ele fazia muitas relações comerciais com um país chamado França. E então ele falou, não vai ser Francisco. Pronto, ficou Francisco. E os homens naquela... Bom tempo, aquelas épocas, onde os homens mandavam, né? Uma coisa bacana aquele momento lá, né? Então o homem falou e ficou esclarecido que seria Francisco e resolvido a questão. E Francisco nasceu, cresceu, viveu, né? Prosperou. E seu pai queria, né, via nele, ele como filho único, via nele a continuidade dos seus negócios, das suas riquezas, a multiplicação de suas riquezas. Mas, conforme o texto fala aqui, tem um pequeno detalhe, procurava conquistar a si mesmo. Então, será que cada um de nós entende quem é este ser que habita este corpo de matéria, que eu, nesta reencarnação, tenho essa corporificação masculina, cujo minha mãe me batizou com o nome de Mauro? Sei. Hoje eu sou Mauro, e ontem, e amanhã. Né? Então, conquistar a si mesmo é identificar em você essa chama que brota em ti. E foi que nosso amigo Francisco começou a se questionar em relação a isso. De que forma ele poderia conquistar a si mesmo? Então, quando chega um determinado momento, numa das 7 cruzadas, nunca vou lembrar qual foi aquela cruzada cujo viveu Francisco na sua reencarnação, houve cruzadas, todo mundo sabe que foram as cruzadas, né? Era conquista e reconquista e conquista da Terra Santa pela Igreja Católica em briga eterna contra os muçulmanos lá da época, né? Principalmente Saladino. E numa dessas, então, Francisco é convocado para a guerra. E então ele fala, eu vou ter que conquistar então quem? O inimigo, o opressor, aquele que invadiu. Então é isso que tem que fazer? Beleza, então tá. E o pai lhe oferta, né, o melhor cavalo e a melhor armadura, quase feita de ouro, pode-se dizer. Francisco se veste e quando está a caminho entre as tropas, ele percebe que vai do lado dele pessoas que tinham no máximo um pano cobrindo o seu corpo, enfrentando soldados. Ele ficou, não é por aí. Por que eu tenho tudo isso daqui e o cara não tem nada? Porque o negócio não está muito correto. E a partir daquele instante começa a mudar a ideia. Né? Os valores, né, começam a tomar outros significados para Francisco. Ele, então, apeia, é bonito, né? Apeia do seu cavalo, né? E tira toda aquela armadura, entrega para algumas pessoas que estavam ao seu redor,
para que elas pudessem, então, vender aquela armadura, aqueles pedaços de armadura, aquele pedaço de ouro, para ter alguma coisa com que lutar com o adversário. E ele resolve o quê? Não ir para as cruzadas. Como já estava no meio do caminho, ele desvia do caminho, vai para uma outra cidade, e nessa cidade ele começa a passar fome, porque não tinha nada. Ele deu tudo que ele tinha, ele deu para as pessoas lá. Começa a mendigar, passar fome, é maltratado, é machucado, uma série de coisas. Ele fala, poxa vida, espera lá, em casa eu tinha tudo, aqui eu não tenho nada. As pessoas estão me maltratando, né? Então, ele não estava entendendo ainda o que estava acontecendo com ele. E resolve, então, o quê? Voltar para a casa da casa do pai, terreno, na casa do pai. Ele resolve voltar para a casa do pai. E no meio do caminho, naquelas ruelas, naquelas montes, sobe, desce, vira, ele quase próximo de Assis, para quem conhece Assis, ela é um vilarejo que fica no alto. A maioria das cidades antes eram construídas no alto para que pudesse verificar quem estava sendo atacado. Ele vê num arbusto, alguma coisa mexendo, tal, não sei das quantas, ele fica meio assustado, pensa que é um ladrão, né, fica meio assim aperreado, e quando ele percebe, é um leproso. Havia muitos leprosos no entorno de Assis. Ele então fica meio asseviado, tal, e o leproso pede para ele ajuda. O que ele fez? Ele não viu no leproso as chagas, as marcas. Ele viu um irmão. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele viu nele um irmão e uma possibilidade de fazer o bem. Ele o pegou, levou até os rios, lavou suas feridas, fez o que podia fazer. E seguiu o caminho. Só que ele ficou mais sujo ainda, já estava sujo, ficou mais maltrapilho ainda, né? E quando estava mais próximo da sua residência, então, aí começa, né, aquilo que as pessoas falam, né, de clara audiência. Ele começou a ouvir uma voz que dizia o seguinte: o que tem medo, cavaleiro do Cristo? De que tem medo, cavaleiro de Cristo? Saiu correndo, né? Imagina que eu sairia no meio de uma hipnose, se eu visse alguma coisa assim, né? Aí fui correndo. E não foi bem aceito pelo seu pai, porque foi visto como covarde, como desertor, uma série de coisas. Ele passou quase um ano encarcerado dentro da sua própria casa. Era um cubículo de 1 metro e pouco, por mais ou menos. Era um cubículo. Eu tive a oportunidade de me emocionar ao ver isso, né? Então é uma coisa que, como uma pessoa poderia viver tanto tempo naquela situação? Ele não podia ficar de pé, ele ficava curvado, tão pequeno que era o local. E a mãe dele, quando podia, levava comida escondida do pai, enfim, aquelas coisas todas, porque ele começou a cada vez mais ouvir vozes dentro dele. Então foi taxado como louco. E Francisco, então, né, ele começa a tentar entender-se, o que está fazendo lá dentro dele, o que é aquele ser que estava dentro dele. E ele resolve, então, né, abrir mais os seus ouvidos. E uma outra voz vem e fala: reconstrua a minha igreja. Então, o que Francisco fez? Depois que conseguiu, né, apaziguar-se com seu pai, né, ele começa a tentar entender todas essas coisas que em volta dele, e ele vê que tem a possibilidade de reconstruir uma igreja mais afastada do urbe, lá da cidade, e a igreja era de São Damiano. Ficava quase a 1 quilômetro de distância de Assis. Todas caídas, aos pedaços, aqui. Acho que eu vou construir isso aqui. Daí foi pedir dinheiro para o pai. Pai deu? Não. E ainda humilhou, falou... E o que ele fez? Então tá, eu não quero nada de você. Inclusive, ficou nu, se despis, tirou-se todas as suas roupas e saiu pela cidade nu, né, porque não precisava ter mais nada do pai. Então, ele tirou-se o desapego ao material. Quantos de nós, né, não vamos fazer isso, por favor, né, mas quantos de nós teria esse desapego, né, de deixar de lado o supérfluo, de deixar de lado o excesso, de deixar de lado,
né, aquilo que nos sobra e ofertar para as pessoas que estão em nossa volta. É dando que se recebe. Francisco, então, começa a sua jornada, em um primeiro momento equivocada, de construir, de reconstruir fisicamente a igreja. E quando ele pede alguma coisa para as pessoas dão sim para ele, pedradas. Expulsa ele na base da... Ele é obrigado pela pedra, que essa pedra vai me servir para construir a igreja. E ele foi. E com o seu jeito sempre, sempre alegre, feliz, cantarolando pelas ruas da cidade, foi cativando o povo. E algumas pessoas, assim como ele no passado, começou a se aproximar dele, a segui-lo, o que ele fazia. Então, Francisco começa uma grande jornada, não vou aqui me estender muito, porque eu sou um apaixonado pela história de Francisco. E lá pelas tantas, depois de muitas idas e vindas, ele se vê com muitos seguidores. E ele apenas, o que ele fazia? Aquilo que o Evangelho mandava. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas as pessoas queriam que ele falasse mais. E ele, com o dom da oratória, começou a falar também. Como as pessoas iam falando, ia cativando as pessoas. E as pessoas chegavam, abençoe os meus filhos, Francisco. Mas eu não sou nada para poder abençoar. Mas ele abençoe meus animalzinhos. Por isso que Francisco também é visto como protetor dos animais. Muitas pessoas levavam os animalzinhos para ele abençoar também. E aí foi toda essa... E então a igreja ficou meio com o olho gordo em cima dele. Você não pode fazer isso. De qual doutrina você vai estar seguindo? Os beneditinos, os jesuítas, qual que é? Não tem nenhuma, não quero isso, é só falar do amor. Porque ele estava dando amor. Ele estava recebendo esse amor de volta. Aí obrigam a ele ir para Roma para poder, então, pedir a autorização do Papa para que ele pudesse continuar com as suas orações, com o seu culto, digamos assim. E ele vai, volta, consegue a autorização do Papa, como se precisasse essa autorização. Né? Então, ele deixa um grande legado para nós nessa oração que está nos dois lados da nossa sala, que é um verdadeiro, uma verdadeira bálsamo para nós. Né? Lindo, lindo. E o texto da carta, eu vou tomar liberdade para lê-los para vocês. Distribuímos esperança e nós veremos esperançados. Semeemos agonia e poderemos contar com a ação do desespero logo mais. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Ofertemos nosso tempo precioso para atender o próximo e veremos que as preocupações do nosso próprio coração também serão atendidos. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Doemos nosso sorriso ao mundo e o mundo dentro de nós sorrirá satisfeito. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Perdoemos aquele familiar que faltou conosco mais uma vez e perceberemos que, quando nós erramos, encontraremos mais facilmente o alto perdão. Né? Então, nós temos que trabalhar este ser que habita em nós, pois é dando que se recebe, é dando-nos, doando-nos que receberemos a recompensa da consciência, pacificada, cumpridora de todos os deveres para com Deus, o próximo e nós mesmos. Ele deixa, então, essa carta magna para nós, onde é um caminho a ser trilhado. Porque o início dela, como é que é, gente? Ó Mestre, fazei de mim instrumento de sua paz. Então, eu sou responsável de levar a paz. E o homem levou a guerra. Ele que foi impelido a ir para a guerra. Ele que estava na iminência de pegar em armas. E ele pede para ser o instrumento da paz. É uma paz que ele conquistou sozinho, internamente.
ele estava em paz consigo mesmo. Ele partiu em paz quando chegou o momento, adoentado e também um pouco triste, não no sentido de perda, de falta de coisas, do material, mas triste porque aquilo que ele estava mostrando para as pessoas, de que nós temos que viver que a terra planta, que nós temos que viver amando as pessoas, ajudando aqueles mais necessitados, amparando os aflitos, consolando, né? Porque temos que amar, que ser amado, que nós temos que consolar, que ser consolado, nós temos que perdoar, que sermos perdoados. Ele estava vivenciando isso e ele vê um monte de seguidores dele transformando aquilo que ele falava em coisas que desviavam do caminho, buscando o brilho do ouro, buscando a opulência dos templos, buscando, né, uma continuidade de matérias, e isso deixou-lhe triste. Acometido por doenças também, a cegueira foi uma, né, e uma passagem muito linda de Francisco, é que naquela época não havia cirurgia de miopia laser, né? Então era um pouco mais brutal a coisa lá. E uma das ciências daquele momento era o quê? Não, queimar com ferro quente. Então colocou-se o ferro na brasa, até o ferro ficar na cor rubra, e veio quase que fumegando em direção a ele. Aí ele pediu um pouco de paciência para o médico, ficou assim, porque ele falou: irmão Fogo, seja brando comigo. Assim como o Mestre Jesus nos deixou de legado: perdoai-vos, porque não sabe o que fazes. Ele pediu, né, para que o irmão Fogo fosse brando com ele. E aí, então, ele ficou cego, né, porque tinha que cuidar da vista, a maneira que tinha era essa, e por ele abraçar, cuidar, se entregar inteiramente aos mais necessitados, entre eles aquele que o iniciou nessa jornada, que foi um leproso, ele teve muito contato com leprosos. A lepra era uma doença muito terrível naquele momento, a hanseníase hoje, né? Hoje já está praticamente erratizada aqui, poucos casos, um aqui, outro ali, mas é tranquilo. Não que seja tranquilo ter lepra, não é isso, mas dá para se controlar. Mas naquele momento não. E você sabe por onde começam as chagas? A hanseníase, a lepra, sabe por onde começa? Pelos extremos, mãos e pés. Resultado, ficou chagas em suas mãos, ficou chagas em seus pés. Por isso, Francisco não foi crucificado espiritualmente como foi passado para nós na Igreja Católica. É o amor dele pelas pessoas que o mutilou praticamente. Né? Mas aí vem toda uma outra igreja. Ele tanto que também não veio construir nenhuma igreja fisicamente. Muito menos ele quis criar uma congregação. Após a morte de Francisco, após uma série de outras coisas, tanto que o corpo de Francisco, assim como o corpo de Jesus, desapareceu. Né? Porque se fosse fazer uma exumação, iam ver as chagas no esqueleto. Não que fique, mas ia ficar deformado alguns momentos lá, ia perder dedos, uma série de coisas, então o esqueleto ia ficar deformado. A igreja some com o corpo de Francisco e o coloca, o beatifica, santifica, né? E daí cria-se então os franciscanos. Hoje nós temos um Papa que vem dessa religião. Um Papa que faz coisas belíssimas, boníssimas, ele só é argentino, mas tudo bem. Né? E aí tem todo um outro legado que nos coloca como... E detalhe, século XXI, ok? O Papa, se é que a igreja fala que o primeiro Papa foi Pedro, passou bastante tempo, né, gente? Quantos papas nós não tivemos? Não faço ideia. Primeiro Francisco. Né? Pio tem não sei quantos, João não sei quantos, né? Eu lembro de João 23, o último.
né? Depois teve João Paulo, João 23, Paulo VI, depois teve João Paulo, bem criativo, juntou os dois nomes, João Paulo I, depois teve João Paulo II, e aí, primeiro Francisco. Por quê? Porque Francisco estava naquele legado de tem que sermos humildes. Né? O pobrezinho de Assis tinha que estar sempre à frente. E esse Papa está nos mostrando algumas coisas muito interessantes. É? Né? Até isso é muito legal. Então, meus queridos, este legado que é dando, que se recebe, se nós pensarmos egoisticamente, que nós somos egoístas, sim, pensamos no nosso próprio umbigo, então eu vou fazer bondade porque eu vou receber bondade. Eu vou ser caridoso porque vão ser caridosos comigo. Comece assim, pelo menos. É preferível começar desta maneira, com esse pensamento egoísta, do que não fazer nada. Tá? Então, vamos começar a mudar, né? Conquistar a si mesmo, ver quem é que está dentro da gente, entendermos como seres humanos passíveis. Nós erramos, nós acertamos, nós evoluímos, nós crescemos nos nossos acertos, nos nossos erros. Entender que tudo que está em nossa volta, tudo que é dado por Deus para o nosso crescimento é uma dádiva. O meu corpo é uma dádiva que a Terra, o planeta, através dos seus átomos, ofereceu à matéria. É uma dádiva de meu pai e minha mãe que se amaram e me conceberam. É uma dádiva do Criador para com o seu Filho, Espírito Eterno, que me permitiu ter mais uma oportunidade. Então, se eu recebi, eu tenho que distribuir, tenho que dar, tenho que devolver. De que forma? Procurando não fazer o outro que não queres que faça para mim. Amando as pessoas, me entregando. Tem um livro, essa história que eu contei para vocês, é baseada num livro também, é de Francisco de Assis para você. Tem um outro que é de Miramês, que é Francisco de Assis, também é fabuloso, são todos muito bonitos. Mas esse de Francisco de Assis para vocês, a capa é uma mão, são duas mãos fazendo assim, e flores caindo na mão. Ok? Imaginou a cena? Vira de ponta cabeça. Como é que fica? São mãos doando flores para vocês. Então, a própria ideia gráfica do livro, dando que se recebe, faz esse significado. Então, eu estou recebendo flores e estou entregando flores. E na minha vida, no meu dia a dia, eu recebo flores ou recebo pedras? Se eu receber pedras, talvez porque eu esteja jogando pedras. Aí entra até a lei da física, a lei de Newton, ação e reação. Ok, meus queridos? E para nós terminarmos, dois momentos interessantes de Francisco, toda a vida dele é muito interessante, mas quando ele desencarna, ele então sai do seu corpo físico, quem o recebe? Jesus, né? Porque era o apóstolo querido que estava voltando mais uma vez, depois de uma outra bela oportunidade reencarnatória. E Jesus o abraça, não tinha só, mestre, eu preciso me despedir de alguém. Ok. Ele ficou só observando, ele retorna, né? Retorna assim, dá meia volta. E de quem ele vai se despedir? Do corpo físico dele. Aquele corpo que estava totalmente maltrapilho, porque estava, né, deformado, tá? Ele foi lá agradecer aquela máquina, aquela envoltório corporal, por tudo aquilo que ele pôde fazer entre as pessoas. Não no sentido de apego, mas de reconhecimento, que o corpo deu para ele uma oportunidade de fazer algo a alguém. E ele fez. Então, ele estava reconhecendo, né, tudo aquilo que foi possível ser feito. Que bonito, né, gente? E, encerrando agora definitivamente, né, uma outra oração bonita dele, que as pessoas quase não conhecem, né, porque a tradicional é mais forte, é mais verdadeira. Ele faz um louvor, né, um louvor que é algo que é uma maneira, melhor dizendo, que nós podemos rezar. Né, nós podemos rezar pedindo, mas todo mundo sabe, né?
Eu posso rezar agradecendo, isso algumas pessoas fazem, e eu posso rezar louvando, isso quase ninguém faz. Né? Então ele louvou aquele corpo, ele foi lá agradecer o corpo, e ele fala: louvado seja o meu Senhor, por todas as suas criaturas, pelo céu, pelas estrelas do firmamento, pelo sol e pela lua. Louvado seja o meu Senhor, pela terra, pelo ar, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelos animais e pelo alimento que eu como. Louvado seja o meu Senhor. Fiquemos em paz. Alguém gostaria de iniciar com uma pergunta, algum comentário? Mauro, primeiramente, muito obrigada. Obrigada por toda essa aula sobre Francisco, não é? Porque, por mais que nós conheçamos um detalhe ou outro, tem mais detalhes ainda, de tanta riqueza nessa existência desse espírito extraordinário, né? Então, nós sempre temos a aprender, sempre, isso sempre, nós nunca sabemos tudo, mas você encaixou perfeitamente dentro do tema, né, a personificação do é dando que se recebe. E não tem nenhuma pergunta, gente? Ah, tem. Bom dia. Bom dia. Assim, é só uma complementação que eu estava um dia assistindo televisão, né? E um orador, ele estava falando sobre Francisco de Assis, né? E ele, que a gente relaciona ao protetor dos animais, né? E ele coloca que, assim, quem tem um animal, o animal é tão... Ele dá a vida pelo dono, né? Dá a vida por aquele que está próximo dele, né? E ele faz essa relação com a caminhada de Francisco de Assis, que ele deu a vida ao próximo, né? Por isso que a gente faz essa relação do amor, dele ser o protetor dos animais, com relação ao amor que o animal tem pelo dono, né? Não tem muito a ver com o que o senhor falou, mas é só uma complementação, né? Que são amores puros, amores sinceros, verdadeiros, né? Exatamente. Perfeita a colocação do senhor também, né? Porque tudo bem, eu estou ficando com meus cabelos brancos, né? Mas tudo bem, faz parte da nossa evolução. Né? Mas, realmente, né, a entrega que ele fez, né, ele deixou os seus bens... Gente, é fácil, vou dizer que é fácil, é mais tranquilo uma pessoa que não tem muitas posses ficar sem posses, porque já está acostumado. Uma pessoa com posse, perder, o apego que nós temos terrível, né? Não é difícil, né? Eu não dou um livro porque o livro é meu livro, né? E eu escrevo, pertence ao Mauro, eu te empresto, mas é meu, tá? Devolve depois para mim. Então, essa apego, ele tinha tudo. Ele podia ser o rei de Assis, de repente. Tá? Ele se deixou totalmente para ficar naquilo que ele acreditava. Ele conquistou de si mesmo. Ele sabia que ele tinha um potencial grande dentro dele. Então, ele se entregou ao máximo. Né? E nesta entrega, ele conseguiu, né, avançar mais passos à frente ainda. Isso é muito importante. Quando ele está, né, em uma das situações que a igreja o coloca em xeque também, né, porque ele não podia fazer consagração, ele não podia, porque ele não era padre, ele era uma pessoa. As pessoas, então tá, ele tem que usar, né, aquele cabelo que tem aquela cuia, como se fosse aquela cuia. Não, é para tirar-se da vaidade, porque ele não queria ser vaidoso, né? Ele era uma pessoa bonita. Né? As pessoas, as mulheres daquele momento queriam, porque ele era um próspero mercado, rico, próspero. Quem que não quer um bom partido desse, né, gente? Né? E, então ele começa a fazer esse tipo de coisa para com ele, então, viver do que ele planta. Ele não tinha nem sandálias. Essas sandálias franciscanas que as pessoas vêem por aí, esse marketing que foi feito depois. Quem oferta, quem lhe dá uma sandália, de ver os seus pés tão carcomidos, né, foi uma das grandes seguidoras de Francisco,
chamado Chiara, né, ou Clara. E Clara foi a grande tentação de Francisco. Ele era homem, né, gente? Ele era homem, né? Chiara foi a grande tentação de Francisco, no bom sentido, né? Porque o amor que eles tinham um pelo outro vinham também de outras reencarnações, né? Ao se encontrarem, né, um apoiou, e Chiara também era próspera, era uma rica, era filha de pessoas abastadas também. Então era um casamento perfeito, né? Mas o casamento perfeito se deu depois, aonde ela continuou com o seu legado. E quando Francisco morre, desencarna, né? Ela então continua isolada na igreja de São Damiano, e fica quase 1 quilômetro de distância de Assis. Naquele momento, era muito longe, é longe, né? Passar por meio das matas e tal, e ela fica lá até o seu desencarne, continuando com o seu legado de cuidar dos leprosos, de cuidar das pessoas. É muito bonita a história de Chiara também, né? E com o tempo depois, né, a igreja vem e a coloca como santa também, Santa Clara, que todos nós conhecemos aí. E aí, mais alguma pergunta? Mais alguém? Não sei se te respondi. Que bom, Senhor. Maura, eu só quero te agradecer, porque quando eu vi o tema, né, eu me emociono, porque você sabe quanto eu amo Francisco e João, né? E quando eu vi o tema, eu falei, o Mauro vai falar essa palestra, porque né, eu sei quanto você também amou Francisco. Então, só quero te agradecer, viu, querido, pela presença a oportunidade de e pelo poder... ensinamento que a gente está tendo hoje. Obrigada. Imagina, amiga. Eu fico também feliz de poder estarmos juntos, né? A situação, muitas vezes, do nosso dia a dia, das coisas, dos afazeres domésticos, profissionais, enfim, nos faz, às vezes, trilhar caminhos. Mas se nós trazemos dentro de nós aquilo que Jesus nos deixou de legado, amarmos uns aos outros, aquilo que Jesus nos deu como missão, né, de respeitarmos uns aos outros, e conseguimos identificar, conquistar em nós mesmos essas certezas, as oportunidades vão acontecendo, né? Fiquemos, então, com essa imagem bela do pobrezinho de Assis. Aquele ser humilde que veio para servir a todos nós. Ele nada conquistou a não ser os nossos corações. Fiquemos em paz. Muito obrigada, Mauro. Mais uma vez. E assim, vamos procurando partir para a prática de tudo aquilo que ouvimos até agora. Não nos é impossível doar, porque não há aquele que seja tão rico que não tenha o que receber, e nem tão pobre que não tenha o que doar. Temos sentimentos, temos pensamentos, os melhores possíveis, que irá beneficiar aquele irmão que neste momento necessita de tudo aquilo que podemos transmitir. É assim que nós vamos unindo o melhor de nós neste momento. Vamos imaginar que este melhor se transforme em um facho de luz. E este facho de luz irá atingir aqueles irmãos nossos que neste momento se encontram acamados em um leito de hospital, que possamos, através dessa luminosidade, fazer com que médicos, enfermeiros, seus auxiliares, possam entrar em sintonia com a espiritualidade.
e através da inspiração, captar o que for de melhor e levar àqueles que neste momento precisam do remédio, do lenitivo, para aplacar a dor física e, consequentemente, a paz do coração. Vamos assim, vibrando muita tranquilidade, muita esperança àqueles que neste momento passam por algum momento de desespero, alguma situação que aflige, sem encontrar a resposta e a saída para suas dúvidas. Vamos vibrar por estas criaturas, para que o consolo, a esperança e a certeza do amanhã aclare as mentes e os corações. Que a fé, aquela essência que faz parte de cada um de nós em espírito, possa neste momento brotar, se manifestar, dando a tranquilidade e a certeza de que tudo irá se resolver. Vamos vibrando pelos nossos lares, companheiros. Vamos cada um de nós neste momento visitar a nossa casa. Vamos abraçando carinhosamente cada um de nossos familiares. Vamos deixando esta luminosidade penetrar cada ambiente do nosso recinto doméstico. E vamos fazer com que essa chama se mantenha acesa para sempre. E para que isso aconteça, nós precisamos vibrar a cada minuto para que ela não se apague. E assim, que possamos ter uma boa semana. Uma semana onde iremos irradiar o positivismo, o otimismo e contagiar àqueles que convivem conosco, em todos os nossos setores, em todos os âmbitos de nossa vida material. Obrigada aos mentores, àqueles que assessoram o nosso trabalho neste domingo, nesta casa. Obrigada, Jesus, nosso Mestre, com seu evangelho de ensinamentos. Obrigada, Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos. E assim, nós vamos encerrando esta primeira parte da nossa reunião. Que assim seja.